Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu vou falar sobre o que a psicopedagoga faz. Eu sinto que essa é uma dúvida muito comum, muito recorrente. As mães e os pais até desejam ajudar o seu filho, mas não sabem exatamente o que a psicopedagoga faz, o que essa profissional pode fazer para ajudar meu filho. E aí eu preparei um slide para você, para poder te explicar melhor, te explicar de forma mais didática, ainda que seja de uma forma assim mais resumida, mas eu vou tentar trazer o que é que a psicopedagoga faz, como ela atua, como é que ela pode te ajudar. Primeiro eu recebo telefonema, eu recebo uma mensagem no direct, eu recebo uma mensagem no meu zap e é muito comum que se traga uma queixa. Então a mãe e o pai normalmente falam alguma coisa que é o que está mais evidente, né? O meu filho está muito desconcentrado nas aulas online, eu acho que ele perde a atenção muito fácil, ele não está conseguindo perceber o som das letras, ele não consegue formar as sílabas. E quando a criança já está alfabetizada, outras questões também podem aparecer. Então, eu costumo dizer que a psicopedagoga ela trabalha como se ela fosse uma detetive. Então, é como se ela estivesse em busca de pistas, seleciona essas pistas que podem ser falsas, que podem ser irrelevantes, mas também podem representar realmente algo muito importante para que a gente consiga detectar qual é a situação problema, qual é o obstáculo à aprendizagem que está fazendo com que o seu filho, com que a sua filha apresente isso que você vem se queixando. Então, a meta fundamental da psicopedagoga é investigar todo o processo da aprendizagem, que é exatamente o nosso objeto de estudo. Nós estudamos a aprendizagem e as correlações cognitivas, afetivas, sociais que vão interferir para que esse processo aconteça da melhor maneira. Então, nós vamos considerar todos os fatores que envolvem para poder entender como é que essa dificuldade da aprendizagem está se constituindo para esse sujeito. Então, a psicopedagoga ela vai ter uma atuação a fim de levantar hipóteses, a gente chama de hipótese diagnóstica, para a elaboração exatamente de um diagnóstico. E para isso, o profissional utiliza-se de diversos instrumentos para que esse diagnóstico possa ser cientificamente comprovado. E eu vou trazer para você agora o que a gente faz de uma forma geral. Eu posso entender como cronograma de atendimento psicopedagógico assim, em 4 fases. A primeira fase é o primeiro contato, em que nós recebemos essa queixa. A segunda fase seria o diagnóstico, onde tem aí diversas etapas. Essa etapa diagnóstica pode ser entendida como uma etapa longa, porque a família está numa expectativa muito grande para que o tratamento acontece como sendo uma terceira etapa, mas por que o diagnóstico tem que ser longo? Ou eu posso colocar esse longo entre aspas, porque assim, o que é ser longo, né? Nós precisamos ser profissionais, nós precisamos ser exatas, nós precisamos ir atrás de pistas, então a sua criança você conhece muito bem, mas eu não conheço essa criança, então eu preciso conhecê-la em todas as suas dimensões. Então, uma criança que vem com 8 anos de vida, com 7 anos de vida, com 6, com 5, ela tem toda uma bagagem histórica, social aí, que eu preciso identificar, que eu preciso reconhecer. Então, nós precisamos de paciência para que o diagnóstico seja feito de uma forma profissional e científica e que a gente possa ajudar o seu filho de forma ampla. Então, não podemos correr e não podemos ter pressa. Esse é um dos momentos mais importantes. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, essa fase do diagnóstico que dura 12 sessões, 10 sessões, e vocês só estão brincando, jogando, a criança está desenhando. Mas espera, tenha calma, porque esse é um processo cientificamente comprovado, onde nós podemos, então, fazer a nossa atuação. E criança é assim, a gente precisa extrair informações das mais diferentes formas. Quando eu atendo um adulto no consultório, a gente conversa, a gente elabora pensamento, a gente é provocado. A criança precisa ter uma especificidade diferente, né? Então, na entrevista inicial, esse primeiro contato com a família, onde se apresenta a queixa, nós vamos fazer o contrato, a gente vai falar das regras. No segundo momento é que começa o diagnóstico, onde a gente vai fazer a anamnese, que é uma coisa extensiva, a gente trata desde o processo da gestação até o momento atual. É importante ter o que a gente chama de rapport com essa criança. O que é o rapport, gente? O rapport é quando
as duas partes que até então não se conheciam passam a trabalhar juntas. A psicopedagoga é adulta, então eu sei quais são as minhas intenções ao perguntar coisas, ao propor coisas, ao fazer consignas para que essa criança, que são comandos, né, para que essa criança realize determinadas tarefas ou atividades, mas a criança, ela não sabe o que ela está vivendo, ela não, mesmo que a mãe converse, que inclusive é algo que eu peço que aconteça, que a mãe explique o que ela vai vivenciar, que ela vai visitar essa psicopedagoga na clínica durante as próximas meses, semanas, enfim. Então a criança precisa saber o que ela vai fazer, mas eu não sei até que ponto é o que ela está elaborando, o que ela está realmente entendendo disso. Então, é uma desconhecida para ela. A gente precisa criar um rapport, uma afinidade. Os nossos corações precisam ter uma ponte entre os nossos corações. Isso demanda um certo tempo. Então é preciso ter essa paciência, né? A gente utiliza a hora do jogo, a caixa lúdica, a EOCA, que eu vou falar um pouquinho mais nesse vídeo também, testes projetivos que vieram da psicanálise, testes cognitivos, que são os testes operatórios de Piaget. A gente faz análise do material escolar, é muita conversa, a gente visita a escola. Nesse momento de pandemia, a gente cria uma outra estrutura, mas a gente conversa com a professora regente, a gente fala com a psicopedagoga da escola. Tem o processo da devolutiva, que é um processo muito esperado, que é onde parte o tratamento, começa o tratamento a partir daí. Essa criança, então, é encaminhada para outros profissionais e para fazer o tratamento psicopedagógico. E, por fim, o último momento, o momento da alta. Esse processo aí é muito conversado, tá? Para que a gente entenda mais ou menos o porquê do tempo que é necessário. Gente, é um tratamento, então não tem que ter pressa, tem que ter efetividade. Para falar um pouquinho da EOCA, que é uma das avaliações importantes, essa é uma avaliação do nível pedagógico da criança, onde a gente faz o que a gente chama de entrevista operativa centrada na aprendizagem. Então, a gente está fazendo uma entrevista com a criança de uma forma lúdica, para que ela me mostre aquilo que ela sabe fazer, o que lhe ensinaram e o que ela de fato aprendeu. Então, a gente coloca diversos materiais na mesa, a gente traz uma caixa bem bonita, cheia de materiais escolares e brinquedinhos, e a gente, então, percebe a partir da EOCA 3 aspectos. A temática, aquela consigna, aquele comando que eu passo para a criança, a assimilação dela com relação ao que eu estou passando, a dinâmica em si e o produto, que é o que ela coloca no papel e o que ela produz. Então, é importante a gente perceber nesse momento, é um momento de muita atenção, de muita observação e de muita escuta e de muito acolhimento. É uma escuta afetiva, é uma escuta acolhedora até do que não é dito. Então, nesse momento, a gente consegue perceber o senão, o silêncio, as travas da criança, as fraturas do aprendizado, o gesto, a postura, o modo como essa criança senta, o modo como ela pega no papel, o modo como ela pega no lápis, essa pega, como é que é esse risco, se é leve, se é mais forte. Então, toda essa observação desses aspectos vai ajudar a gente a montar as hipóteses diagnósticas que a gente vai estar entendendo aí como esses sintomas que a criança apresenta estão sendo formados. Esses sintomas vão ser para a gente os indicadores, né, de quais poderiam ser as causas que provocam esses indicadores ou esses sintomas. Então, a EOCA é um dos recursos. Depois tem as provas operatórias piagentianas, são muitas provas operatórias. Não necessariamente todos os testes que nós conhecemos e que são cientificamente comprovados são adotados com aquela criança, tudo depende da queixa e depende da evolução do processo mesmo do diagnóstico. A gente vai criando ali uma estrutura de passo a passo para cada criança. Então, é um atendimento extremamente personalizado. O que eu estou trazendo aqui é só para matar um pouquinho da curiosidade do que a gente faz, mas a depender da queixa e a depender da criança, a gente pode modificar aí a ordem dessas provas, a ordem desses testes, a ordem dessas etapas, adotar todas ou adotar menos. Então, tudo depende da queixa, depende da criança e depende desse rapport, dessa construção que é feita em clínica. Muito se fala em Piaget, né? Então, são provas do nível do pensamento, a gente vai perceber o pensamento cognitivo, a gente aceita aí respostas corretas e incorretas, a gente vai ver o nível do pensamento dessa criança, o quanto está desenvolvido. Então, existe uma escala e a gente vai preencher essa escala e chega no resultado. Então, essas provas operativas vêm junto com o manual para que a gente possa aplicar e depois chegar a um resultado.
O teste Bender também, ele ajuda a gente na avaliação perceptomotora dessa criança, a relação dela com esse corpo. Então, consiste em desenhos que são feitos e depois a gente avalia a maturidade visomotora que esse sujeito apresenta. Os testes projetivos, esses que vêm um pouquinho da psicanálise, aliás, todo ele fundamentado na psicanálise, são diversos testes projetivos, esses são alguns, a gente faz desenho da família, desenho da figura humana, par educativo, planta da sala de aula para a criança se perceber aqui naquele movimento, da planta da casa, família educativa, momentos do dia. Todos esses desenhos, a gente então analisa a maneira como é feito o desenho e o produto desse desenho. E aí muitas mães me perguntam, poxa, tudo bem, eu, Viviane, faço psicanálise, nem todos os profissionais de psicopedagogia fazem e não são obrigados a fazer. E aí muitas mães me perguntam, como é que vocês analisam o desenho? Parte do quê? Primeiro que não parte do que Viviane acha. Existem manuais que vieram aí junto desses testes projetivos e que nos ajudam a identificar o que significa cada símbolo daquele, né? Se é figuras mais redondas, ausência de mão, ausência do olho, tudo isso tem um significado para aquele desenho. Só que a gente não vai adivinhar, a gente vai conversar com a criança sobre aquele desenho. Então, a partir do desenho, que é algo que está ali concreto, nós vamos conversar para a gente testar as nossas hipóteses. Se de fato aquela ausência do olho ali significa o quê? Por que ela não deu a mão para o pai, só deu a mão para a mãe? Enfim, essas coisas que são extremamente subjetivas vêm também dessas conversas animadas, conversas lúdicas, nada pesado, para que a criança possa sentir à vontade para conversar com a gente. Uma parte importante também na nossa atividade são os jogos. A gente tem muitos jogos comprados, muitos jogos criados por nós, psicopedagogas, com material que tem em casa mesmo. Eu faço muito isso com Maria Luísa, muita coisa de casa eu utilizo. E o jogo auxilia para diminuir a ansiedade. Imagine que essa criança está ansiosa também, ela está com um problema, né? Ela está se vendo como um problema, então ela não percebe o tempo passar, né? Então a criança, ela percebe a importância desse tempo, né? Que eu falei que muitas vezes ela não sente o tempo passar, então ela percebe a presença do tempo na hora de fazer determinada tarefa, ela vai se acomodando diante das consignas, diante dos desafios, e ela vai se sentindo acolhida, porque é dessa forma, de forma lúdica e brincando bastante, que a gente consegue acessar o inconsciente dessa criança. Uma das etapas também é a visita à escola, que nesse processo de pandemia a gente está substituindo pela conversa com a regente da sala de aula, com a conversa com a psicopedagoga. Então, as escolas normalmente recebem a gente com muita atenção e muito acolhimento, né? Uma outra etapa é a própria devolutiva, que é um dos momentos mais esperados, que é quando a gente parte de todo o diagnóstico nessas 10, 12 sessões, mais ou menos, e quando a mãe e o pai recebem, então, o diagnóstico psicopedagógico e sabe quais são os encaminhamentos que se farão necessários. E aí começa o tratamento com a psicopedagoga, onde nós vamos realizar aí um passo a passo para agir diretamente naquele problema da aprendizagem, com todos os recursos que nós dispomos e que são muitos recursos para tratar de forma específica e especializada e personalizada para aquela situação que aquela criança apresenta. E a próxima etapa é a alta, e a gente fala alta psicopedagógica mesmo, porque a gente não pode esquecer que a psicopedagogia está inserida entre saúde e educação. Por isso é o atendimento clínico feito em clínica por psicopedagogos especializados e preparados para atender a sua demanda, a demanda do seu filho, da sua filha. Tá bom? Se você tiver alguma curiosidade, tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre a minha atuação como psicopedagoga clínica, quiser marcar, agendar um horário, esse é o meu direct, esse é o meu e-mail, professora.viviane@yahoo.com.br, e pelo direct a gente pode começar a conversar e depois a gente agenda o horário para que esse atendimento seja feito da forma mais ampla e mais específica possível. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a você que chegou até aqui nesse vídeo e até o próximo.